E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com meu lookinho vermelho, porque pelo próprio título do vídeo vocês já devem saber que o vídeo vai ser polêmico. Hoje eu vim responder a tag anti-chibiar, que veio lá do YouTube gringo, né? Mas que foi traduzido há uns 2 anos atrás pelo Paulo Hatz, do canal Livraria em Casa. Então, se você quer saber quais são os 9 livros, né, que respondem as 9 perguntas aqui dessa tag anti-chibiar, eu já vou pedir encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Então bora pro vídeo que eu tenho muita polêmica para falar aqui para vocês. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês puderam ver pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou responder a tag anti-chibiar, uma tag que foi criada lá no YouTube gringo, mas que foi traduzida por um canal, né, por um booktuber aqui, que eu tenho um carinho muito grande por ele, o Paulo Hatz, do canal Livraria em Casa. Bom, quando eu fiz aquela tag falando sobre os calhamaços aqui da minha estante, uma inscrita, vou deixar o comentário dela aqui embaixo, me pediu para fazer outras tags, né, responder outras tags aqui pro canal. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu decidi para vocês que eu vou responder essa tag anti-chibiar. São 9 questões falando sobre livros, né, que eu não tenho vontade de ler, autores que eu me decepcionei, autores que não merecem um hype, coisas do tipo. 9 questões, e aqui eu tenho o meu roteirinho do vídeo, né, com 2 folhas quase cheias, falando sobre esses livros, sobre esses autores. Então, para a gente não perder muito tempo, para esse vídeo não ficar muito extenso, vamos pro vídeo, né? Porque vocês sabem que eu gosto muito de falar e provavelmente muitos autores e muitos livros aqui eu vou dar minhas opiniões sobre por que eu não quero ler, por que não, por que sim, tá? Então, bora começar. A primeira perguntinha, então, é: um livro popular que todo mundo gosta, mas você não vai ler? Eu vou responder essa pergunta com o livro A Hipótese do Amor, da autora Ellie Hazelwood. Bom, por quê? Porque, gente, eu não gosto muito desse tipo de livro, tá? Desse tipo de livro meio adolescente, meio bobinho, meio sessão da tarde. Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, porque posso estar falando que eu não gosto desse tipo de livro e daqui a 2 vídeos eu estar lendo um livro exatamente nesse estilo, tá? Mas tem muitos amigos meus, leitores, né, e colegas, que têm o costume, têm o hábito de ler. A minha própria prima, que eu fazia leitura coletiva com ela aqui no canal no ano passado, ela gosta muito desse tipo de livro. Ela já leu esse livro e, tipo, favoritou. Mas não é uma leitura que me agrade, tá? Não é uma leitura que eu goste muito. Eu gosto mais de livros jovem adultos, tipo Colin Hoover, ou tipo, bem adulto na vibe da Colin Hoover, sabe? Vocês entendem? Esse tipo de livro eu gosto. Não amo de paixão, mas leio, tá? Mas esse tipo de romance bobinho de adolescentes que estudam em uma faculdade, em um high school, definitivamente não é um livro que eu quero ler, né? Não é um livro que eu tenho vontade de ler. A segunda questão é: um livro ou um autor clássico que você não tem vontade de ler? Sinceramente, autores clássicos, tá? Antes, quando eu era um leitor iniciante, eu tinha muito preconceito de quem lia livros clássicos. Eu achava que a pessoa só queria se pagar de culta. Mas depois de muito tempo, né? Depois de começar a ler, tipo, Machado de Assis, né? Clássicos da literatura brasileira, essa de Queiroz, Lima Barreto, eu comecei a gostar muito, Clarice Lispector. Depois eu fui para os autores clássicos, né? Os gringos, Jane Austen, Charlotte Brontë, como é que é o nome do retrato de Dorian Gray? Oscar Wilde, os próprios Frankenstein, né? Da Mary Shelley, do Bram Stoker. Eu agora amo livros clássicos. E aí eu tava catando ali autores clássicos e aí eu me deparei com um deles, tá? Que não sei se ele já pode ser dito como clássico, mas é o Monteiro Lobato. Então, tô deixando fotinhos aqui para vocês, tá? Monteiro Lobato. Por quê? Eu, recentemente, há uns 2 meses atrás, comprei um livro dele na Amazon, que estava custando R$ 4, eu nem mostrei aqui no canal, eu acho, que chamava Urupês. Eu li uns 2 ou 3 contos do livro e eu fiquei um pouco chocado e pesquisei um pouquinho mais sobre o Monteiro Lobato. E aí eu descobri que ele era, tipo, super racista, né, nas obras dele, tanto no Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso em um vídeo, tá? Eu tô com o flashback aqui na minha cabeça. Que no Sítio Pica-Pau Amarelo tinha a tia Anastácia, que ela era uma mulher negra que cozinhava na casa, fazia todas as tarefas, era super maltratada por todo mundo. Enfim, ele era racista, tipo assim, assumido, e não tinha vergonha disso. Então eu decidi pra mim que eu nunca mais vou ler nada e nunca mais vou assistir nada que venha, né, ser derivado do Monteiro Lobato. A terceira questão é um autor que você não tem a mínima vontade de ler os livros. Esse, na verdade, eu tive que pensar bastante, porque eu geralmente gosto de ler um pouquinho de cada autor, mas
Eu pensei, e aí eu cheguei na conclusão. A Rebecca Yarros daquela série tão famosa, né? A Quarta Asa, aquela trilogia. A Quarta Asa, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, eu acho que é isso, tá? Vou estar deixando aqui as imagens dele pra vocês. Não tenho a mínima vontade de ler fantasias com dragões, eu não gosto, tá? Gosto muito de dinossauro, como vocês viram ali nos últimos vídeos que saíram no mês passado. Gosto muito de ficção científica, gosto muito de fantasia em si. As fantasias com dragões não me descem, tá? Eu não gosto muito, não gosto da temática. Ai, o dragão vai lá e soltou fogo e aí destruiu a cidade. Cara, tem uma guerra no livro de fantasia com o dragão. Pega o teu dragão e toca fogo e incinera todo o campo de batalha. E é isso, entendeu? Eu sei que Quarta Asa não é exatamente, tipo, uma guerra de dragões, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu também fiquei muito triste porque aquela série N with an E, né, N com E, que teve descontinuação, ela foi descontinuada lá pela Netflix e pela CBC, aquela indústria cinematográfica do Canadá. Quem produzia a série, né, a diretora da série era Moira Walley Beckett. E ano passado, no final do ano passado, ela postou, a Moira, lá no Instagram dela, uma imagem que era tipo várias borboletas falando assim: sentiremos saudades N. Como se fosse dando a entender que ela ia produzir uma nova temporada de N. Todo mundo ficou apavorado, todo mundo ficou assim, ó. Nossa, tomara que ela faça isso mesmo, quando é que vai sair a série? E aí, dias depois, ela foi lá e postou que ela ia dirigir uma produção, né? Uma adaptação de A Quarta Asa. Cara, isso me pegou tão desprevenido, eu fiquei tão puto da vida quando eu descobri que o post que ela tinha feito não era que ia ser uma quarta temporada de Anne, e sim que ela tava se despedindo da Anne pra focar na Quarta Asa. E eu decidi que eu não ia ler Rebecca Yarros, não ia ler nenhum livro, né, dessa trilogia. A pergunta número 4. Um autor problemático que você não quer mais ler os livros. Bom, esse, tipo assim, ó, eu acho que um monte de gente vai responder, né, a antitibiar com esse autor ou com essa autora, né? Que é a queridíssima J.K. Rowling. Fotinho dela aqui em cima, fotinho dessa mulher aqui em cima, né? Para não dizer outra coisa. Ela é explicitamente, tipo assim, em rede nacional transfóbica. Ela já falou várias coisas ali, julgando mulheres trans, julgando homens trans, falando que nasceu assim, vai ser assim para sempre. Outras polêmicas, outras coisas assim bem pesadas, tá? Ela tem aquela série de livros famosa, Harry Potter. Eu estou lendo Harry Potter, estou amando, estou no quinto livro já. Esse mês, se eu não me engano, estou lendo o quarto. O Cálice de Fogo é o número 4, então eu vou ir pro 5 mês que vem. Estou gostando bastante, mas eu sei que a J.K. Rowling ela tem alguns outros livros por um pseudônimo, né? É Robert Galbraith ou alguma coisa assim, que são livros de thriller e suspense. Não pretendo ler, vou passar longe, nunca vou ler. É O Bicho da Seda, uh, Cuco, Relógio Cuco, alguma coisa assim. Não vou ler. Vou ficar com Harry Potter, vou pensar que nem é da mesma autora, e é isso. Vou pular todos os outros livros que essa mulher escreveu. A quinta pergunta. Um autor que você leu e descobriu que os livros não eram para você. Eu vou responder com dois, né, autores e dois livros. A Última Festa, da autora Lucy Foley, tá? Foi um livro que eu li em 2022. Eu tava muito afim de ler aquele livro, tinha uma capa linda, a premissa dele era muito boa, né? De jovens amigos do ensino médio que se reuniam uma vez por ano, e aí, em uma certa reunião, acabou que um foi assassinado, e aí um deles era o assassino, e aí tem toda uma investigação que se passa na neve, tem uma avalanche, parecia uma coisa super incrível, super boa. Só que, na verdade, o livro foi praticamente, assim, totalmente estragado pela má escrita da autora, tá? Eu achei que a autora escreveu muito mal, ela não soube desenvolver os personagens, ela não soube desenvolver o crime, tava muito óbvio desde o início, ela deixou na cara quem era o assassino, né, ou a assassina, dando spoiler para vocês. Não gostei do livro. O segundo deles, né, dessa lista aqui, é O Homem de Dias, da autora C.J. Tudor. Não vou ler mais nada da C.J. Tudor. Ganhei de aniversário, em 2022, o livro 11 Portas da Escuridão, da C.J. Tudor, que são contos. De, sei lá, 15 contos eu gostei de 2, tá? Os outros 13 contos eu praticamente abandonei na metade, porque foram contos terríveis, não tinham nada a ver com nada, eram temas aleatórios, era pra ser um livro de terror, mas eu conseguia rir dos contos de terror, pra vocês terem uma ideia, tá? E antes desse livro, eu li O Homem de Giz, retirei na biblioteca da escola, quando eu estudava ainda no ensino médio.
O livro praticamente um plágio, ele tentou ser It a Coisa e não conseguiu, ficou uma merda, tá sendo bem sincero pra vocês. Tem ali um grupo de crianças, que eles investigam ali uma pessoa misteriosa que desenha homens de giz, né, de cera pela cidade. Aí eles ficam adultos depois de resolverem um mistério e esses homens de giz começam a aparecer de novo. E aí um menino tem sonhos com um garoto zumbi que fala pra ele que não é pra se meter com essa criatura. E depois no final do livro não é nada sobrenatural, é só um assassinato normal ali, tipo um desaparecimento. Ela enrolou muito e não me levou a lugar nenhum. Por isso que decidi na minha vida que não vou ler mais CJ Tudor e não vou ler mais Lucy Foley de jeito nenhum. Pergunta número 6. Um gênero que você não tem interesse ou tentou ler e não gostou. Tipo assim, o único gênero que eu não leio e que não me desce, que eu li um livro e não gostei, foi autoajuda. Eu acho que todo mundo responde com autoajuda, né? Todo leitor que gosta de ficção responde com autoajuda. Não gosto de autoajuda, já li um ou dois livros. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se e Fudeu Geral. Não gostei, abandonei. O segundo livro já na metade eu abandonei. Não vou ler mais autoajuda porque não é pra mim. Simples assim. Pergunta número 7, né? Um livro que você comprou, mas não tem interesse de ler. Gente, eu tive que lutar bastante para encontrar na minha estante um livro que eu comprei e não tivesse interesse de ler. Até porque eu só compro livros que eu tenho interesse, se eu não tenho interesse eu já vou e troco no sebo direto, tá? Mas aí eu acabei achando um que tá tipo no primeiro lugar da primeira estante lá em cima, que é Pachinko, da autora Min Jin Lee, tá? Esse livro belíssimo que eu comprei em um sebo uma vez. Tem uma diagramação bem boa, ele é bem calhamacinho. Só que, tipo assim, ó, eu não tenho muito interesse de ler, porque eu sei que é uma história de 6 pessoas, de 6 gerações de uma família na China, e vai falar sobre tragédia, sobre guerra, sobre morte. Não sei, sabe? Eu gosto de ler essas coisas assim, tipo romance de época, romance histórico, gosto. Mas um livro que, sei lá, eu nunca vi ninguém falando, tá? Apesar de já ver, tipo, vídeos de pessoas especificamente falando de Pachinko, eu nunca vi ele no top, sei lá, 5 favoritos da vida de ninguém. Então eu tô pensando um pouco que vai ser um pouco de desperdício de tempo eu ler esse livrinho aqui. Mas se vocês acham que Pachinko é bom, deixem nos comentários que eu mudo de ideia e já leio esse livro aqui no mês que vem. A pergunta número 8 é bem polêmica pra mim, tá? Pra me responder, no caso, porque o Vicente do passado tá se destroçando em lágrimas agora. Uma série de livros que você não tem interesse em ler ou continuar lendo. Infelizmente, eu tenho que responder com As Crônicas dos Caçadores de Sombras, da autora Cassandra Clare. Gente, eu comecei a ler esse livro não, essa série de 21 volumes em 2022. Eu lembro que eu tava na academia, naquela época eu fazia academia, né? E eu tava ouvindo o audiobook do primeiro livro da série toda, que era Anjo Mecânico. Eu me lembro, assim, ó, e Anjo Mecânico se tornou um dos meus favoritos livros de fantasia, tá? Eu li Peças Infernais, eu li Instrumentos Mortais, eu li Artifícios das Trevas, eu li o Codex, eu li. O que mais que eu li? Acho que eu cheguei a ler as últimas horas, tipo, o primeiro volume pelo menos, e eu parei, empaquei. Faz tipo um ano. Esse ano eu não li nada de Cassandra Clare. Eu tenho ainda Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, As Crônicas de Bane, Pergaminhos Vermelho da Magia e o Livro Branco Perdido aqui na estante. Eles estão ali embaixo, por isso que eu tava olhando, tá? E eu não consigo pegar o livro na mão para ler. Não me dá vontade. Então, infelizmente, eu acho que eu vou estar abandonando essa série, tá? Espero que volte à vontade de ler, porque eu tenho muita vontade de saber o que vai acontecer no futuro da série. Mas, por enquanto, totalmente abandonado. E agora a nona pergunta e última deste vídeo. Um lançamento recente que não tenho interesse de ler. Sinceramente, eu não sei o que responder. Porque eu não acompanho muitos livros que vão ser lançados nos anos que vêm, tipo 2026, ou um lançamento que foi lançado agora e eu não tenho interesse de ler. Gente, não, como eu tinha falado pra vocês, eu gosto de ler de tudo um pouco, até pra saber ali, né, as coisas que eu mais gosto. Então, para essa pergunta, um lançamento recente que você não tem interesse de ler, eu vou dizer que não tem nenhum, porque eu gosto de ler vários livros, até os de lançamento. Às vezes são caros, às vezes são caros, mas a gente dá um jeito. Bom, galera, o vídeo foi esse, tá? Essa foi a minha lista. Eu acho que não foi tão polêmico assim, né? Eu só falei um pouco mal da J.K. Rowling, da Lucy Foley, da C.J. Tudor, do Monteiro Lobato. Falei mal de todo mundo aqui nesse vídeo, mas foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder notificação de vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais vai sair mais um videozinho extra, tá? Esse daqui é o segundo vídeo extra do canal desse mês de novembro. Logo mais vai sair outro. Talvez seja um vlog, ó. Fiquem ligados, porque esse vlog vai ser
Eu já falei, esse vlog vai ser muito legal, tá? Tô planejando como gravar ele ainda, porque, enfim, eu não consegui fazer o que o vlog se dispõe a ser. Mas fiquem ligados, se preparem, tá? É isso então, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.